Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando sempre o consolo e o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje o recebemos com muita alegria em nossos corações. É o nosso querido Cláudio Munhões. Cláudio esteve à frente desse programa durante muito tempo e está retornando hoje para nos trazer, através dos ensinamentos de Jesus, que ele tão bem nos fala. Cláudio pertence ao Grupo Espírita Rio de Luz, lá em São Pedro da Serra. É palestrante, orador espírita, divulgador de nossa doutrina. E o tema que abordaremos hoje é os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Cláudio, é com muita alegria que te recebemos aqui. Olá, Kátia. Olá, amigos telespectadores. Da mesma forma, é uma alegria muito grande retornar a este programa, esta casa que nos acolheu durante os 2 anos que estivemos à frente aqui do nosso Atualidade Espírita. E é sempre muito prazeroso estar de volta para conversar com os amigos acerca da doutrina. Lembrando que nós não, embora eu tenha me mudado para o Rio de Janeiro, ainda continuo vinculado ao Movimento Espírita de Nova Friburgo, vinculado à nossa casa, o Grupo Espírita Rio de Luz, e tendo as atividades bastante diversificadas, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Que bom. Para nós isso é muito gratificante, Cláudio. Cláudio, neste ano de 2014, o Movimento Espírita comemora os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em abril de 1864 por Allan Kardec. Qual a importância, Cláudio, deste fato para os espíritas? Kátia, amigos telespectadores, esse é um marco muito importante, não apenas para os espíritas, mas para a humanidade. Porque há 150 anos, Kardec vem lançar um livro que lança luz a todas aquelas questões que no Evangelho de Jesus ficaram obscurecidas. E esse foi um ponto muito importante, porque a partir desse momento nós vamos ter a vitalização desses ensinamentos, trazendo para os dias de hoje a sua verdadeira abrangência. Quando Jesus veio aqui há 2000 anos, e através de um ministério de 3 anos, ele trouxe esses ensinamentos, fez curas, demonstrou para os seus discípulos e apóstolos o que nós teríamos de fazer dali por diante, quando ele tivesse de retornar ao Pai. E aí vamos encontrar em João 14:12, quando ele diz que nós iríamos fazer tudo aquilo que ele fazia e coisas mais maravilhosas ainda, porque ele estava indo para o Pai. Então ele nos deixava a tarefa de dar essa continuidade. E era preciso que, dentro desse conjunto que ele trouxe de ensinamentos, de curas e de ações voltadas para o próximo, era preciso que a humanidade amadurecesse um pouco mais, que a própria ciência se desenvolvesse para que pudéssemos entender tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que ele fez está em consonância com as leis divinas. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele vai tratar dos ensinos morais de Jesus, ele lança essa luz a todos esses ensinamentos, principalmente aqueles que ficaram obscurecidos. E há 150 anos, nós temos a possibilidade de entender esse Evangelho de amor e de paz que Jesus nos trouxe de uma forma bastante completa. Na verdade, os Evangelhos do Cristo são o maior compêndio que a humanidade recebeu e não vai ter mais nenhum que nos coloque diante de uma perspectiva de evolução espiritual firme, segura. Então, o Evangelho ele vem para dar essa continuidade aos ensinamentos de Jesus. Que beleza, né? Cláudio, o movimento espírita está preparando para as comemorações do sesquicentenário do Evangelho segundo o Espiritismo uma gama de situações, de comemorações. Fale um pouquinho para nós. A Federação Espírita Brasileira,
ela está, desde o ano passado, se preparando para esse momento. Inclusive, entrando em contato com as federações, as federativas, né? Passando todo o material de divulgação e, enfim, fazendo com que o movimento foque muito essa questão dos 150 anos. A própria FEB vai realizar, no mês de abril, entre os dias 11 e 13 de abril, o 4º Congresso Espírita Brasileiro. E esse congresso é interessante que ele vai acontecer simultaneamente em 4 capitais brasileiras, em Manaus, em Campo Grande, em João Pessoa e em Vitória. A programação está riquíssima, os temas são dos mais profundos e vai ser uma oportunidade muito grande. Inclusive, esse evento vai ser transmitido pela internet, os irmãos podem assistir pela internet esses 4 dias de evento, e isso vai trazer para o movimento um aspecto de consolidação, né, dessa questão da necessidade de avançarmos no entendimento, no estudo e na prática do Evangelho de Jesus. No âmbito do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, nós estamos preparando uma série de eventos ao longo do ano. Vamos realizar um curso ao longo do ano todo, aprofundando o estudo do Evangelho dentro do contexto de tempo e época, analisando toda o contexto político, econômico, geográfico, histórico, cultural, religioso da época, para entendermos como Jesus trouxe aqueles ensinamentos, de que forma ele falou, para quem ele falou, em que época. E, a partir desse estudo, nós vamos pensar o ensinamento universal, que está posto em todo o Evangelho, e a partir de então nós vamos ter uma abrangência em termos do entendimento acerca dos ensinamentos de Jesus. Também o CERJ está programando a vinda de palestrantes já bastante conhecidos no meio espírita. Temos programados o Wagner da Paixão, temos também o Haroldo Dutra Dias. Eles estarão presentes no mês de abril, no mês de maio, e eles fazem parte do movimento espírita de Minas Gerais, mas são conhecidos no Brasil inteiro pelo intenso trabalho que eles realizam dentro, inclusive, desse entendimento maior do Evangelho do Cristo. Eles têm já uma obra colocada à disposição em termos de vídeos, CDs e livros que nos trazem um enriquecimento muito grande sobre esse aspecto do Evangelho de Jesus. Então, precisamos ficar antenados, não podemos perder essa oportunidade de adquirirmos esse conhecimento maior a respeito, né? E esse momento, além de trazer os eventos de promoção, né, de divulgação, nós temos que ir além. Nós temos que aproveitar esse momento para consolidar as bases do Evangelho de Jesus. Isso dentro das casas espíritas. Outro dia eu estava conversando com o Francisco, que é do nosso 8º Conselho, e nós conversávamos muito sobre essa questão do próprio Conselho de Nova Friburgo, que é um conselho bastante dinâmico, bastante atuante, participativo, e a importância que o Conselho irá dar a essa questão dos 150 anos do Evangelho. Isso é algo que nos traz muito alento, né? A gente percebe que as casas, os conselhos estão se mobilizando no sentido de consolidar realmente esses ensinamentos, trazendo-os para a nossa vida, né? Cláudio, fale-nos um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no contexto das obras da codificação espírita. Bom, todos nós sabemos que a doutrina espírita ela foi formalmente lançada a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. E o Livro dos Espíritos, ele trata a doutrina no seu tríplice aspecto, o aspecto filosófico, científico e moral religioso. É interessante notar que o Evangelho segundo o Espírito, o Livro dos Espíritos, ele, da forma como ele foi apresentado por Kardec, da forma como ele foi estruturado, ele abre caminho para que Kardec, nas obras seguintes,
pudesse explorar ao máximo, aprofundar ao máximo esses três aspectos da doutrina. Então vamos encontrar em 1861 o Livro dos Médiuns, que vem tratar de toda essa questão dos fenômenos, da realidade do espírito, a vida no mundo espiritual, a interferência do mundo espiritual no mundo físico e vice-versa, esse intercâmbio. Vem falar sobre a questão dos médiums, da própria mediunidade, abrindo todo um leque de entendimento acerca dessa potencialidade nossa no processo de comunicação com o mundo espiritual. Então, o Livro dos Médiuns trata disso. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já traz o aspecto moral religioso, baseado nos ensinamentos morais de Jesus, e vão dar essa amplitude, tal que será o ponto, assim, vamos dizer, de apoio nosso para um processo de reforma íntima, para um processo de progresso moral muito importante, né? Depois disso, Kardec vem e lança o Céu e o Inferno, em 1865. E o Céu e o Inferno vem abordar toda essa questão dogmática que girava em torno da questão do céu, do inferno, da morte, e traz importantes relatos de espíritos devidamente categorizados, contando a sua experiência quando, depois da desencarnação, vão encontrar no mundo espiritual uma realidade. Então ele nos coloca diante de uma realidade efetiva, daquilo que vamos encontrar, já fora daquele entendimento dogmático que nos trazia uma visão incorreta do que vinha a ser o mundo espiritual. E, por fim, a Gênesis, que trata de toda essa questão voltada a Deus, voltada à criação do mundo, e ainda vem abordar e explorar toda essa questão dos milagres de Jesus e as predições que Jesus fez, comprovando em cada uma dessas passagens que Jesus, nada mais, nada menos do que cumpriu as leis divinas, não sendo assim situações de sobrenaturais que Jesus tratou. Então, dentro desse contexto, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer toda a fundamentação do aspecto moral religioso da nossa doutrina. Muito bem. Cláudio, como o Evangelho segundo o Espiritismo está estruturado? Vamos agora falar especificamente do Evangelho. A estruturação do Evangelho é muito interessante, porque primeiro Kardec, quando se debruçou nos Evangelhos bíblicos, ele nos colocou a seguinte questão: todas aquelas situações que suscitam divergências graves entre as diferentes denominações cristãs foram postas de lado. Essa foi a primeira preocupação de Kardec. Então ele focou a elaboração do livro, a estruturação do livro, somente nos ensinamentos morais de Jesus, que são ensinamentos que valem para qualquer denominação, inclusive aquelas que não se dizem cristãs, porque são valores espirituais que estão presentes em todas as religiões. Exato. Quando nós estudamos o budismo, o hinduísmo, o próprio judaísmo, nós vamos encontrar ali, nessas religiões todas, nos seus livros sagrados, uma essência que é comum em todas, porque, na verdade, essa essência é que vai trazer a mensagem universal da espiritualidade para toda a humanidade da Terra. O que nós temos de diferença são os diferentes povos com as suas respectivas culturas, e esses ensinamentos vêm para atender a um grau de evolução, a um grau de entendimento. Mas existe uma essência, e Kardec foi buscar justamente nessa essência dos ensinamentos morais de Jesus a pedra fundamental para a constituição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que está distribuído em 28 capítulos, e a estrutura de cada capítulo, Kardec reúne em cada capítulo, que leva a um determinado título, um conjunto de passagens e versículos dos evangelhos bíblicos, reunindo todos eles. Depois Kardec desenvolve alguns comentários sobre essas passagens, sempre à luz da doutrina espírita, e, por fim, ele coloca as instruções dos espíritos, são mensagens trazidas pela espiritualidade e que vão reforçar
em cada capítulo, aquilo que está sendo abordado. Então, é um livro muito bem estruturado, muito bem apresentado, de uma forma didática inigualável, que só um talento como Kardec poderia ter concebido. É um professor emérito, é um homem de ciências e letras que colocou toda a sua intelectualidade a serviço da elaboração das obras da codificação. E o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz esse presente valiosíssimo para as nossas vidas. O Cláudio, e essa parte dos comentários de Kardec, das instruções dos espíritos, isso esclarece ainda mais aquilo que o capítulo trouxe, não é verdade? Exatamente, porque a linguagem que Jesus usava era uma linguagem própria daquela época, para um povo com um determinado grau de conhecimento. Então, Jesus tinha que ter todo um cuidado, Jesus teve um cuidado pedagógico muito grande naquilo que ele ensinou. Exato. Né? Os elementos, os instrumentos que Jesus não cumpriu o seu ministério assim, de forma improvisada. Não. Tudo aquilo obedecia, que você que é professora, você sabe muito bem, existe todo um projeto pedagógico naqueles ensinamentos de Jesus. E aqueles que vieram escrever os evangelhos de Jesus, aí nós vamos ter o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, eles também tiveram essa preocupação de fazer essa apresentação. Só que dentro de uma característica própria da época, da literatura da época, da forma como um povo se expressava. E a gente vê que era o povo judeu que falava o hebraico, e os textos que nos foram apresentados foram originais gregos, o que já dá uma diferença, né, de tratamento. E depois as sucessivas traduções para os idiomas dos países, tudo isso é um arranjo de muita seriedade, que vai trazer algumas questões distoantes. Mas a essência dos ensinamentos de Jesus, essa essência foi preservada, porque isso é um projeto de espiritualidade para o desenvolvimento moral da humanidade terrena. Então, não é, por mais que se tenha mexido, que se tenha falado que houve inserções, que tivemos supressões no texto, mas a essência está lá intacta. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem lançar a luz através de uma linguagem mais objetiva dos nossos tempos, né? Uma linguagem mais científica, objetiva, e que vai tratar esses temas à luz da razão, que vai nos dar justamente o alcance da maravilha que foi tudo isso que Jesus nos trouxe. Um esclarecimento ainda maior, né? Ainda maior. Cláudio, o Evangelho segundo o Espiritismo veio para substituir os evangelhos bíblicos? De forma alguma, Kátia, de forma alguma, porque tudo nesse processo tem uma continuidade. Se formos analisar rapidamente essa questão, vamos ver que Abraão recebeu da espiritualidade a revelação da existência de um Deus único. Abraão vem a ser o patriarca do povo hebreu e criou todo aquele povo dentro desse conceito do Deus único. Depois veio Moisés trazer da espiritualidade, entregou a ele a tábua com os 10 mandamentos, eram 2 tábuas de de pedra, que ele recebeu com os 10 mandamentos que representam a lei divina. E Moisés foi o grande legislador do povo hebreu. Depois vieram os profetas para tentar ajustar aquilo que já estava se desvirtuando. Depois veio Jesus trazer o seu ministério de amor num processo de continuidade. Ele não veio invalidar a lei, como ele disse, destruir a lei, ele veio manter tudo aquilo que foi feito, só que ele trouxe o acréscimo de um evangelho de amor, uma nova vivência, uma nova perspectiva de vida. E, naquela época, anuncia o Consolador, que vem a ser a doutrina espírita, que vem dar a continuidade, a esse processo todo. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a continuidade de um processo, e não vir de forma alguma em substituição a nada, aos evangelhos bíblicos, porque eles têm muito valor e são intocáveis. Isso mesmo. Agora, Cláudio, o fato do Evangelho segundo o Espiritismo ater-se exclusivamente aos ensinos morais de Jesus, isso contribui para a universalização dessa mensagem do Cristo? Sem sombra de dúvida, Kátia, porque, inclusive, até conversando com irmãos de outras denominações, nós percebemos que existe um interesse muito grande
uma curiosidade muito grande naquilo que a doutrina espírita coloca à disposição de todos nós. É claro que uns ficam com vergonha, porque ficam com medo de alguns tabus, alguns preconceitos que ainda existem. Mas conversando com uma irmã de uma outra denominação, não vou citar qual, ela perguntou se tinha alguma coisa que falasse de Jesus. Aí eu apresentei para ela o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu falei assim, minha irmã, isso aqui vai tratar de tudo aquilo que a Bíblia fala dentro dos ensinamentos morais de Jesus. Então você, com toda a segurança, poderá ler e entender de uma forma mais profunda esses ensinamentos de Jesus, já dentro de uma nova perspectiva, já dentro de uma nova, dessa nova era que respiramos e que precisamos ter esse entendimento racional para utilizar esses ensinamentos na nossa vida prática. Porque já passou a época, Kátia, de termos esses evangelhos confinados no texto bíblico, nos livros que compõem as obras doutrinárias, sejam elas da codificação ou as obras subsidiárias. Temos que tirar o Evangelho de Jesus das estantes. Temos que colocá-lo no coração e fazer com que esse entendimento se transforme numa prática diária de convivência, para que possamos, então, construir um mundo efetivamente de paz, sem que as denominações troquem farpas por questões dogmáticas, porque isso não faz nenhum sentido. Jesus não quis isso, né? Jesus quis o entendimento das criaturas. Então, temos que respeitar a escolha dos nossos irmãos que fizeram opção por outras denominações, mas temos de estar unidos naquilo que Jesus nos propôs, que é a vivência na caridade, a vivência na fraternidade, solidariedade com as pessoas. E costumamos ouvir que o Evangelho deve ser o nosso livro de cabeceira. E realmente, não é, Cláudio? Quando abrimos o Evangelho, nós encontramos ali, através dos ensinamentos, das passagens que Jesus nos deixou, coisas tão atuais e que servem ali no momento, daquela forma amorosa para tudo que estamos passando, não é mesmo? Exatamente. Ele vem como refrigério, vem como um alento para os nossos sofrimentos. Todos nós temos sofrimentos, dores. E, através do Evangelho, nós vamos encontrar um esteio muito importante para continuarmos seguindo a nossa caminhada. Aquele consolo, né? Aquela palavra ali palavra de amigo, de amigo, aquele irmão mais velho que está ali atento às nossas dificuldades. Jesus é o nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, não podemos esquecer isso. E através do seu Evangelho, né, é que nós vamos encontrar forças para superarmos isso tudo que você diz, que passamos inevitavelmente aqui nesse nosso plano. É inexorável, né? Isso aí ninguém escapa. Né? Isso faz parte do processo evolutivo, não é castigo de Deus. Né? E muitos acham que outros têm uma sorte maior, uma sorte menor, mas sabemos que o acaso não existe e que tudo tem sua razão de ser. Né? E às vezes o que achamos que é sorte de uns, às vezes nem sorte é. Né? É verdade. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui hoje com Cláudio Munhões, nosso amigo, nosso companheiro aqui já do programa Atualidade Espírita, nos trazendo essa mensagem do Cristo através do Evangelho, que comemora neste ano, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de sua codificação por Allan Kardec. Né? Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Cláudio Munhões, lá do Grupo Espírita Rio de Luz, em São Pedro da Serra. E o tema que estamos abordando é 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Cláudio, qual a importância dos ensinamentos de Jesus para a humanidade? Kátia, quando a gente pensa em Jesus,
E nós sabemos, através da informação dos Espíritos, e no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no Evangelho segundo João, nós vamos encontrar um texto belíssimo que traz a verdadeira autoridade moral de Jesus, a autoridade espiritual. E sabemos que Jesus foi o Espírito designado por Deus para a formação do planeta Terra, e aí esse Espírito participa dessa formação do planeta. Durante bilhões de anos ele trabalha na viabilização da vida que o planeta iria receber, para que a partir de então pudéssemos empreender nossa marcha evolutiva em mais um orbe no universo do Pai. Quando pensamos nesse Jesus que está à frente desse projeto e tem a responsabilidade de conduzir os destinos da humanidade, que vai passar toda uma experiência aqui, e aqui já passamos pela experiência de um mundo primitivo, estamos já no final de um ciclo de provas e expiações, já para adentrar ao mundo de regeneração, ou seja, um terceiro degrau da escala evolutiva dos planetas. Quando pensamos nesse Jesus à frente disso tudo, já nesse processo de preparação, e há 2000 anos, numa decisão, vamos dizer, corajosa, de extrema humildade e de profundo amor pela humanidade. Uma decisão de amor, né? Decisão de amor, mas de um extremo amor que não dá para a gente avaliar. Só a condição de um espírito puro, capaz de sentir um amor tão grande pela humanidade, ele resolve tomar um corpo de carne, estar entre nós, que para um espírito puro é de uma dificuldade muito grande. Você sabe muito bem o que a doutrina explica nesses processos, né? E ele vem, traz o seu evangelho de amor, que é e será sempre o maior compêndio para o progresso espiritual da nossa humanidade. Não vai surgir nada semelhante ou superior a ele, porque esse é o evangelho do Cristo planetário. Aliás, é o evangelho de Deus que o Cristo planetário nos trouxe. Que ele, conforme dizia, eu vim fazer a vontade do Pai. Então, tudo aquilo que Jesus cumpre na Terra, em relação à Terra, é cumprir a vontade de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo significa a vontade de Deus. E Jesus é a vontade de Deus manifesta, porque ele traduz tudo aquilo que Deus deseja dentro de um contexto de planeta como o nosso, e ele vem e aplica. Então, o que ele nos traz é da mais alta importância no que diz respeito ao processo de evolução, da construção da nossa evolução espiritual. Essa é a importância de Jesus. Eu digo, Kátia, o seguinte, que para o planeta Terra, a formação do planeta foi um evento importantíssimo, porque foi a criação do nosso orbe. Quando a vida começou a surgir, também foi um marco importante, que era o início de uma trajetória de evolução espiritual, né? Agora, o evento mais importante da humanidade foi o nascimento de Jesus entre nós. Tanto que é um marco, né? É um marco a dividir o mundo, né? A dividir a história. Antes, né? E depois de Cristo. Antes e depois. E é através de cada sermão, de cada parábola que encontramos lá, né, que a humanidade bebe essas provas de amor, desse Cristo, né? Exato. E além de tudo, além de ser um ensinamento extremamente profundo, ele é poético. Aqueles que são ligados à literatura realmente se encantam com a beleza do texto, dos dizeres de Jesus, tudo muito bem articulado, tudo muito bem enquadrado, mas com um princípio poético muito forte, muito presente, né? É o princípio do amor, né? Do amor. Cláudio, em suas palestras, você costuma dizer que o Evangelho de Jesus atua em 3 níveis. Fale um pouquinho para a gente que níveis são esses, como isso acontece. Quando nós estudamos o Evangelho e procuramos estudá-lo em espírito e verdade, tentando penetrar realmente naquela questão mais profunda dos ensinamentos, é como se nós estivéssemos diante de um espelho. E esse espelho não vai refletir a nossa imagem física. Esse espelho vai refletir a nossa imagem interior, aquilo que somos por dentro. É um momento de recolhimento nosso com o Cristo,
com Deus, a nossa consciência e as leis divinas. E através do desenvolvimento dos ensinamentos de Jesus, essa imagem vai se projetando. E ali nós vamos vendo aquilo que somos interiormente. Então, na medida em que vamos avançando em estudo, em entendimento desse Evangelho, nós vamos nos deparando com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com as mazelas que ainda trazemos, mas também com aquilo que já adquirimos de valor, aquilo que já conseguimos avançar, as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Tudo isso se projeta nesse espelho. E com isso, nós temos a condição de, primeiro, buscar a autopercepção, ou seja, aquela coisa de nos percebermos. Conhecimento nosso. Exatamente. Aí a autopercepção vai levar a um autoconhecimento. Esse é o primeiro estágio, o primeiro nível. Depois que nós avançamos um pouco nesse autoconhecimento, vamos buscar nesse Evangelho os elementos para a reforma íntima. Vamos sentir a necessidade da mudança, a necessidade da mudança que vem com o arrependimento, que faz toda uma movimentação no sentido de buscarmos caminhos novos para a nossa vida, novas escolhas, com mais acertos. E esse é o segundo nível da reforma íntima. E o terceiro nível, da convivência, a convivência cristã, a convivência com o próximo, levar tudo isso para fora de nós, nas relações com as pessoas. Que talvez todos os três níveis são importantes, mas esse talvez seja o mais difícil, né? Exatamente. E os três acontecem, vamos dizer, quase que simultaneamente. A gente quebra para poder entender os estágios, mas eles vão se processando juntos, né? Porque da mesma forma que tentamos nos conhecer, estamos em processo de transformação, mas estamos em convivência também. Então, e aliás, Jesus é uma coisa nos coloca uma coisa muito interessante. Para ser trabalhador na seara do Cristo, não precisa ser perfeito. Basta ter vontade de querer trabalhar, de servir. Mesmo nós que somos imperfeitos. Mas com toda a imperfeição, Jesus escolheu aqueles 12 dentre os discípulos para serem os apóstolos. Com toda a imperfeição, Ele quer que nós continuemos nesse nosso trabalho. Por quê? É através do trabalho que vamos acelerar o nosso processo de transformação. Somos imperfeitos, somos obrigados a estudar, somos obrigados a pregar, a evangelizar, e tudo isso fazemos com o próximo, mas fazemos sobretudo para nós mesmos. Então, é uma forma, vamos dizer assim, muito dinâmica da gente evoluir, ajudando os outros. É a única forma, né, que nós temos. Por isso essa alegria, temos que ser alegres. A alegria cristã é a alegria do trabalhador do Cristo. Então, é o autoconhecimento, são os esforços que temos que empreender, não é, para a nossa transformação, a nossa reforma, e aí chegando a colocar em prática tudo isso ali na convivência, né? Exato. É um processo gradual, não acontece no estalar de dedos. Deus sabe muito bem disso, por isso nós temos as sucessivas encarnações para poder nos aprimorarmos, né? E também é um processo gradual, vem de pouco em pouco. Eliminar essas coisas que estão cristalizadas em nós há milênios é muito difícil. Muito difícil. Mas tem que haver perseverança. Né? Precisamos ali fazer força para conseguirmos isso. Cláudio, agora a importância do culto do lar, o evangelho do lar, que a gente sempre ouve nas casas espíritas, nos livros, a importância de reunirmos ali a família, de que forma nossos amigos telespectadores podem incorporar às suas vidas esse evangelho no lar, esse culto do evangelho no lar. Kátia, evangelho no lar, 2 palavras, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho essas palavras. Evangelho é uma palavra, vem do grego, euangelion, que quer dizer boas novas. Eu tenho uma palavra em português, alvíceras, que ela deriva do árabe, abshram, né? E essa palavra, e isso quer dizer boa nova, a boa notícia. Então o evangelho é a boa notícia, a boa nova que Jesus nos trouxe. Lar é uma palavra latina, que o significado é lareira ou a parte da cozinha onde se acendia o fogo. E é de se notar que lá no hemisfério norte, no inverno, assim, ou a lareira ou na parte da cozinha que se acende o fogo, era o local em que a família se reunia para se aquecer,
para conversar aquilo que foi falado no dia, trocar informações, fazer aquela integração familiar. Por ser o local mais aconchegante. Aconchegante, o fogo, né, protegendo do frio. E o Evangelho no Lar é justamente a reprodução disso. É a família em torno de uma mesa e ali o fogo do Evangelho, que é o fogo dos ensinamentos vivos de Jesus, que vem aquecer as nossas almas que estão passando por aquele frio das trevas, aquele frio em que a luz não chega. E a luz do Evangelho, o fogo do Evangelho vem nos aquecer a alma. E é em torno de uma mesa que a família se reúne para estudar os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele é muito fácil de ser praticado. Basta que a família se reúna, marque um determinado dia da semana, um horário fixo em que todos estejam presentes, que seja um compromisso, 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, isso cada um vai decidir. Mas é um momento importante, por quê? Vamos ter uma série de coisas a realizar nesse evento. Escolhe-se uma página de ambientação. Geralmente eu gosto de recomendar os livros de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o Vinha de Luz, a leitura de uma página. Depois da leitura da página, um breve comentário. Depois a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser aleatório, ou como vai ser uma situação constante, pode-se fazer também essa leitura seguindo a sequência do livro. Sempre trechos pequenos, não muito longos, para que aquele ensinamento possa ser assimilado, que todos possam entender, mergulhar, refletir sobre esses ensinamentos. E na medida que o tempo vai passando e essa prática vai se consolidando no dia a dia da família, nós vamos ter um processo de fortalecimento das relações, né? da proteção da própria casa. Né? Enfim, são benefícios que nós vamos conquistar através dessa prática que qualquer um pode fazer, não precisa muita coisa. Precisa boa vontade de querer estudar e partilhar isso em torno de uma mesa. E colocar ali todos os membros da família, inclusive as crianças, participando. Principalmente as crianças, os jovens. E desse momento. Né? Ouvimos falar que uma luz é derramada, a luz do Pai é derramada ali sobre aquele lar e sobre a sua vizinhança. E é um tratamento espiritual que as pessoas recebem também. Que maravilha. Então precisamos sempre colocar ali na rotina de nossas vidas o Evangelho no lar. Em sua opinião, Cláudio, o que o movimento espírita pode desenvolver em termos de projeto, de programas, a partir deste marco dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo? Essa é uma preocupação muito grande que nós estamos percebendo na FEB, nas federativas, né? Porque não basta você ter uma situação dessa, marcar com um evento, vamos dizer, com comemorações e ficar apenas nisso. Né? Nós temos que aproveitar essas comemorações para trazer um movimento espírita para essa convergência desse propósito. Mas, sobretudo, que a própria FEB, as próprias federativas, os conselhos e as casas espíritas comecem a intensificar o estudo, programas. Uma coisa que eu acho muito importante, Kátia, no trabalho da Casa Espírita, nós sabemos que a Casa Espírita tem uma série de atividades. Nós temos a atividade da recepção, que está ali acolhendo aqueles que chegam à casa, que é muito importante. Temos o atendimento fraterno, temos assistência social, temos as reuniões públicas, as reuniões mediúnicas, enfim, diversas atividades ocorrem nas casas espíritas, as visitas fraternas. Cada uma dessas atividades precisa ser evangelizada. Ou seja, vamos jogar para dentro dessas atividades e para os trabalhadores que conduzem essas atividades, o processo de evangelização. Porque muitas das vezes executamos as tarefas, mas estamos distanciados dos ensinamentos de Jesus na própria convivência. Aí tem os milindres, os mal-entendidos, as confusões desnecessárias. Então, se nós evangelizarmos essas atividades, os trabalhadores e intensificar a evangelização das crianças, dos jovens, trazendo essa juventude toda para respirar e vivenciar esses ensinamentos do Cristo, nós vamos estar contribuindo para a construção de um mundo melhor.
Então, Certamente. esse é o objetivo desse evento. Não apenas ser essa coisa da festa, do oba-oba, mas ser uma oportunidade para consolidarmos esses valores espirituais nas nossas vidas, nas casas espíritas, nos nossos lares, onde quer que nós estejamos. Certamente. Cláudio, estamos chegando ao final de nosso programa e gostaríamos de agradecer mais uma vez sua presença, deixando aqui suas palavras finais aos nossos irmãos. Eu que agradeço, Kátia, esse convite de podermos estar juntos com nossos amigos telespectadores, os nossos companheiros do Movimento Espírita, e agradecer profundamente e que todos nós possamos refletir muito nesse momento, principalmente nesse momento de conturbação no mundo, que é próprio de um mundo em transição, e nós temos que tomar a frente desse processo. Muito obrigado e um abraço a todos. O agradecimento é nosso, a alegria e o prazer também nosso. E fica aqui o convite para que tão logo você tenha mais um tempinho, lembre-se de nós e esteja aqui conosco no programa Atualidade Espírita. Com certeza. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, estamos encerrando mais um programa Atualidade Espírita, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, da nossa presença física, do nosso carinho. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Lá vocês encontrarão exemplares de nossa doutrina a preços realmente interessantes. Tenham todos, queridos irmãos, uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, mestre amigo e companheiro, sempre ao nosso lado, guiando nossos passos. Até o próximo programa.